Efetivamente, de forma bem objetiva, o que é que nós temos de problema? Qual é o nosso problema? O nosso problema é que o mandato do governo Lula, o atual mandato do governo Lula, termina 31 de dezembro de 2026, ou seja, ano que vem. Nós temos muito pouco tempo. E nós temos pelo mundo, o fascismo crescendo. E eu estou colocando aqui o fascismo italiano, com aquela presidente que eu esqueci o nome, o nazismo, o neonazismo da AfD na Alemanha, a família Le Pen na França, Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia, a presidente da Itália, esqueci o nome. Nós temos Trump nos Estados Unidos, nós temos Milei na Argentina e temos Bolsonaro aqui. Então, fascismo, neofascismo, neonazismo, neossalazarismo, neofranquismo, neoperonismo, neointegralismo, e todos esses neos todos, vamos chamar de fascismo para ficar fácil. O fascismo ameaça a democracia, esse é o problema que nós temos. Como resolver isso? Eu entendo da seguinte forma, senhores e senhoras. Primeiro, nós temos que nos entender. Nós quem? Nós do campo da esquerda. Primeira coisa é uma união suprapartidária dos partidos de esquerda. Nós temos que nos entender. Como eu já deixei claro acima, o que há em comum entre um velho comunista como eu e alguém que tem idade para ser meu neto e está no PSOL, numa linha identitária qualquer. Como unir aqueles que, como eu, ainda acreditam, que o motor da história é a matéria, é a economia, é aqueles que acham que não, que isso é velho ultrapassado, o que interessa é as ideias da Escola de Frankfurt e seus aliados, né? Como Lukács, como Erich Fromm, como Gramsci, né? Como Lucien Goodman e tantos outros, né? E todos aqueles da primeira geração de Frankfurt, segunda geração de Frankfurt, né? Como fica? Né? Eles acham que a questão são as ideias, e isso vai até parar em gente que nem era marxista, como Foucault. E o livro dele, Microfísica do Poder, que é meio manual das linhas identitárias. Então, como unir esses dois grupos? O grupo que se preocupa com a economia política e o grupo que se preocupa com as ideias e a guerra cultural, né? Com a questão da hegemonia gramsciana. Como unir esses dois grupos? Depois que unir esses dois grupos, nós temos que entender que há gente fora do nosso campo que podem colaborar, como sociais-democratas e sociais-liberais. Ou liberais sociais, como agora muita gente fala, né? O liberalismo social. Né? Que bem ou mal eles são democratas. Uma democracia burguesa, sim. Representativa, sim. Mas ainda assim democratas. Vamos ter que conversar com essas pessoas, como foi na época da ditadura militar. O terceiro ponto é como conversar com as igrejas. Porque o Estado é laico, mas o povo não é. Nosso povo não é laico. Nós temos que entender isso. Antônio Carlos, como foi citado acima, Edivandro Machado Cavalcante, que eu citei acima, eles são capazes de falar com o campo progressista. Ou seja, com as igrejas históricas. Presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos, luteranos. Não. Mas como não falar com aqueles que não são históricos?
Ariovaldo Ramos, ele fala com o campo progressista. Remi Damasceno Lopes fala com o campo progressista. Tem muita gente de esquerda dentro da igreja evangélica e eles falam com o campo progressista. Mas é um campo minoritário. E o campo majoritário, quem vai falar com eles? Quem vai ter o linguajar para conversar com eles? E existem as outras religiões também. Então, na realidade, tem que haver uma grande frente, uma grande aliança suprapartidária, supra-ideológica, tendo a tendência que há um inimigo em comum. Né? Antônio é muito legal, Remi é muito legal, Edivandro é muito legal, Ariovaldo é muito legal, mas eles falam com um determinado campo histórico, de classe média, gente com nível superior, então. Mas e o povo? Quem vai falar com o povão? Né? Então a gente tem que ter isso muito claro. Vamos, eu não gosto do Pedro Doria. O problema é seu. Você vai ter que sentar com o Pedro Doria para conversar com ele. Até porque ele sabe falar com o povo que você não fala. Então está na hora da gente começar a ter realmente alargar o campo de conversa. Primeiro nós temos que nos entender em casa. E depois que nós nos entendermos em casa, nós temos que nos entender fora de casa. E entender que nosso povo não é um povo laico. O Estado é laico, mas o povo não é. São Gonçalo, então, nem se fala. Né? Aí, repito, já disse assim, vou repetir. Lembrei do teórico, Marshall McLuhan. Marshall McLuhan disse, o meio é a linguagem. Então, se o meio é importante, a linguagem é importante,